Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nesta manhã. Hoje, dia 17, já passamos metade do mês e vamos caminhando, porque o caminho só se faz caminhando. Minha saudação a você de longe, a você de perto, você internauta, você de nossa paróquia São Sebastião em Espera Feliz e Caiana, você de nossas comunidades, você de paróquias e cidades circunvizinhas, você internauta conosco que estão conectados, por toda parte do mundo. Que bom que nesta manhã, mais uma vez, possamos louvar, agradecer, bendizer a Deus, porque sempre vale a pena louvar, bendizer e agradecer pela vida que Ele nos concede, pela vida que Ele nos dá. E a força necessária também para que possamos, nas lutas do dia a dia, termos sempre a resposta de um Deus amigo, de um Deus amoroso, de um Deus que é Pai, que nos ama e na sua bondade alivia os nossos sofrimentos com a nossa luta, com a nossa busca, o nosso desejo da vida que Deus nos consagrou. Então que nesta manhã, nesse final de manhã e quase início de tarde, tenhamos todos e vivamos todos essa experiência do amor, da graça, da bondade de Deus na vida de cada um de nós, para que assim possamos corresponder àquilo que Deus nos oferece sempre, a vida e a graça que temos de acordar todo dia e ir para o trabalho, para o estudo, para a vida, para a família, e que não nos falte sempre a disposição, o carinho, o desejo da nossa parte, porque da parte de Deus sempre nós sabemos que Deus nos oferece e Deus nos dá constantemente. Então nossa saudação a todos vocês nessa manhã. Vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Precisa do sol, como a vida precisa da luz. Eu preciso de Deus, eu preciso tanto quanto eu preciso viver satisfeito. Um só dia que eu viva sem Deus, um só dia sem religião. É viver como quem mal respira. Eu só sei que eu não sei mais viver de outro jeito. É de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. É de Deus e é de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo Pai, 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 e peço luz, 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 e digo Pai, 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 e peço luz, luz, luz. Dia e cada vez mais. É de Deus e é de Deus que eu preciso, tanto quanto eu preciso de paz. E é por isso que todos os dias eu dobro os joelhos ao Deus de Jesus e digo Pai, 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 e peço luz, e digo Pai, 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 e peço luz, luz, luz. Muito bem, após essa belíssima mensagem musical do Padre Zezinho, como sempre,
o poeta Padre Zezinho, vamos continuar nossa partilha, nossa reflexão. Nós estamos falando sobre, no último programa, sobre essa experiência que nós chamamos de fim de mundo, ou aquilo que a palavra diz, final dos tempos. Então, quando será a vinda de Cristo? Porque a nossa liturgia desse final de semana estão justamente falando desse tempo escatológico, né? Ou seja, aquilo que é real, que acontecerá, né? Mas que ainda está por vir, que está por chegar. E nós lembrávamos que em algumas partes da Bíblia se fala da imediata vinda de Cristo, em outras partes se anuncia toda a vida um tempo de espera. Daí a impressão de que os cristãos da primeira geração esperavam ansiosos a vinda de Cristo, porque falta apenas um pouco e aquele que deve vir vai chegar e não tardará, diz a carta aos Hebreus. Deus é o juiz, já está à porta. Aproxima-se o fim de todas as coisas, de primeira carta de Pedro. Sim, vem logo, amém. Vem, Senhor Jesus, é a expressão do livro do Apocalipse. Então até Jesus mesmo anuncia sua imediata vinda, quando nos diz, em verdade lhes digo, que alguns dos que estão aqui presentes, que não morrerão até que venha o Filho do Homem vir em seu reino, né? No Evangelho de Mateus. Então os cristãos da igreja primitiva, ou seja, lá do início, do princípio, perceberam que a história poderia durar muito mais. E até alguns zombaram, né? Veja bem, da própria vinda de Cristo, dizendo que aconteceu com a promessa de que Cristo ia vir, pois desde que nossos antepassados morreram, tudo continua igual desde que o mundo foi feito. Lá na segunda carta de São Pedro. E o apóstolo Pedro lhe responde, irmãos, não esqueçam que para o Senhor um só dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. É a resposta que o apóstolo Pedro dá, né, na sua segunda carta, àqueles que zombavam, né, faziam zombaria e criticando, falando, né, como é que é, não prometeu, não vai chegar? Então, para nós, para Deus, melhor dizendo, né, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Por isso diz, não sabeis a hora e nem o momento. Somente o Pai que está no céu sabe o dia, a hora e o momento. Alguns querem se atrever, né, para mentir, pegando mentira, dizendo que até tem data, né, prevista, quando vai acontecer, e está chegando e aquela coisa toda, né? Há um sensacionalismo para medo. Nós sabemos que nós não temos que ter medo de Deus. E o dia da vinda dele nos encontra do jeito que somos, praticantes da fé, missionários e missionárias, discípulos, discípulas, batizados, vivendo a experiência de fé. E aí o reino de Deus então acontecerá para nós. E o reino de Deus acontecerá a partir da experiência, da prática do dia a dia que nós vamos vivendo. Ter medo da vinda do reino de Deus é a não realização daquilo que ele espera que nós o façamos. Aí vive sempre na insegurança, no medo, né? Mas quem busca viver a sua experiência de fé, da comunidade, da acolhida propósito do reino de Deus, né? Que não quer ter troca com Deus, mas quer ter uma liberdade e tal, porque foi para isso que Cristo nos libertou, diz a palavra de Deus. Viva a experiência então da vinda do reino de Deus, o dia que chegar, será esse momento. E quais são os sinais que precederão o fim do mundo? O apóstolo Paulo, depois de haver refletido muito, anunciou também, né, como Pedro, como o próprio Jesus no Evangelho, esse tempo de espera. Antes da vinda de Cristo, deve acontecer 3 coisas. Primeiro, o anúncio do Evangelho há de chegar a todas as nações, ou seja, todas as pessoas deverão ter escutado o Evangelho. E essa boa notícia sobre o reino será anunciada pelo mundo inteiro, como um testemunho para todas as nações. Aí chegará o fim. Diz lá o capítulo 24, versículos 14 do Evangelho de Mateus. No segundo, no final da história, Israel se reconciliará com Cristo e se salvará. Né? Porque foram os que primeiro rejeitaram o anúncio. O endurecimento de uma parte de Israel vai durar até que chegue a plenitude das nações. Então todo Israel será salvo. De São Paulo a carta aos Romanos. E terceiro, finalmente, antes da vinda de Cristo, há de produzir-se a chamada apostasia geral. Ou seja, haverá uma crise religiosa na escala mundial e há de vir o anticristo. Não se deixe assustar por nenhuma mensagem espiritual como se fosse o dia do Senhor que já chegou.
Antes desse dia, tem que vir primeiro a rebelião contra Deus, quando aparecer um homem do pecado que se sentará no templo de Deus e será adorado. Diz aí. Chegará com muito poder e com sinais e milagres mentirosos. Usará de toda classe de maldade para enganar. Diz a segunda carta aos Tessalonicenses. Falando mentiras, né? Querendo enganar, querendo tirar do caminho do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Messias. Percebemos então que a vinda de Cristo não se realizará tão cedo como alguns esperavam. Ou melhor, Deus não mede o tempo como nós. Ele pode apresentar algo como próximo e não realizá-lo até quando ele quiser fazê-lo. Por outro lado, se o tempo de espera nos parece longo, nem por isso podemos voltar a uma vida cômoda, já sem esperar. O Senhor virá para cada um de nós como ladrão na noite, diz o Evangelho. Não esqueçamos que o dia da morte de cada um de nós, o dia do juízo particular, é o dia do encontro pessoal com Cristo. E tomara que nos encontre, né, em atitude de espera de fato. Então veja que interessante, quando realmente a gente quer realizar, cumprir a vontade de Deus, o reino de Deus, então nós o fazemos a partir da palavra de Deus. E não daquilo que se cria, que se inventa em torno de uma teoria. E o pior, se o cristão, que se diz cristão, na verdade hoje está na moda dizer cristão, né? Todo mundo coloca na boca dizendo, sou cristão, mas defende atitudes anticristãs, na divulgação de coisas, na divulgação de mentiras, na divulgação de imagens falsas, de coisas que contradiz aquilo que diz acreditar. No engano de si mesmo, a tentativa de enganar o outro, de enganar as pessoas. Então, para ser cristão, como se diz que é cristão, não pode ser contra a vida. E não adianta dizer que é contra, por exemplo, o aborto, mas defender a morte de alguém é o que Jesus chama no Evangelho de hipocrisia, hipócritas, né? Na divulgação de coisas, né? De armamento, essas situações todas. Então a hipocrisia não deve ser, ou não deveria ser a prática de alguns que gostam de dizer que são cristãos, que chamam de cristãos. Então até os fins dos tempos, assim chamado, quantas coisas vão acontecer, né? São Paulo indica essas 3, mas há sinais no meio de nós dos finais do tempo, quando um cristão deixa de seguir a Cristo para seguir ideia, para seguir as coisas que pensam, que realizam a si próprio. Já desviou, já saiu do caminho do cristianismo, embora possa até estar dentro da comunidade cristã. Já deixou de perceber os sinais do reino, já deixou de ter a comunhão com o reino de Deus. Porque no reino não há relativismo. Não pode se relativizar o reino de Deus. É reino de Deus. Então não se relativiza o reino de Deus para justificar ideias, para justificar posicionamentos. Porque o reino é reino e ele um dia irá chegar. Não sabemos o dia, a hora. Insiste a palavra de Deus para nós nesses dias. E essa palavra que é palavra de vida e é palavra que acontece. E é palavra que será realizada. Porque toda e qualquer promessa de Deus, ela se realiza, ela se cumpre. Então a gente não deve permitir enganar-se. Não pode deixar enganar-se por ideias, por discursos bem feitos, coisas bem elaboradas, ou até pela própria mentira que é contado, né? Porque hoje nós vivemos num tempo em que a opinião e a mentira têm mais valor do que a verdade. Abre-se muito fácil mão da verdade para optar pela mentira. Ou que hoje se chama a palavra, né, fake news, né, que é mentira, né, as mentiras criadas, as mentiras elaboradas por pessoas, por grupos, para se colocar, para atingir um objetivo, atingir uma meta para si ou para determinado grupo. Então que a palavra de Deus ela tem a força necessária aos cristãos que dizem crer no Cristo, que o crer leve de fato ao seguimento, e não a uma teorização ou uma relativização daquilo que diz acreditar na palavra de Deus e aquilo que ela exige. Porque o dia do juízo, o dia do julgamento, é por ela que nós iremos responder, dar a Deus a nossa resposta. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do nosso programa de hoje. Sobre Deus eu não sei quase nada, eu só sei que Deus é Pai. Sobre Deus eu não sei quase nada, eu só sei que Deus é Pai. Eu nunca vi seu rosto.
sei quase nada, eu só sei que Deus é luz. Sobre Deus eu não sei quase nada, e o que eu sei me ensinou Jesus. Eu nunca vi seu rosto, mas eu sei que Deus é luz. Eu nunca vi o vento, mas eu sei que o vento me conduz. Quando eu deixo Deus me iluminar, então eu sei que Deus é luz. Então eu sei que Deus é luz. Então eu sei que Deus é luz. Muito bem, porque Deus é luz e Ele que é a luz que ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, ilumina a nossa perspectiva sempre da busca da experiência da fé. Por isso Ele será sempre a meta a ser atingida. Aquilo que nós estudamos na teologia, assim chamada, a opção fundamental. Opção fundamental é sempre Deus. Por isso que a gente não pode se perder no caminho que nós fazemos, no itinerário da fé que nós percorremos, não podemos perder o caminho da referência que é Ele. Qualquer proposta, qualquer ensinamento está de acordo com aquilo que Jesus diz? Está de acordo com aquilo que o Evangelho ensina, com a palavra de Deus ensina? Então tem que ser levado a sério. Se não tiver, se distorce, né? Se desvia, querendo usar o nome de Jesus, mas desvia do projeto dele, então não pode ser levado a sério, nem se dá a atenção, né? A perda de atenção àquilo que não vem para essa luz que é Jesus, né? Essa mensagem musical nos ajudou e ajuda a entender e a compreender aquilo que buscamos. Por isso, nosso evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isto? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação. Que é palavra de vida, que é palavra que orienta, que é palavra que nos coloca no caminho, no segmento, na rota do Cristo. Olha, mediante 2 comparações, Jesus convida os discípulos a estarem sempre preparados para o encontro com Deus. Quem vive ocupado apenas com seus projetos pessoais, sem se preocupar com a prática da justiça e da fraternidade, será surpreendido como os contemporâneos de Noé e de Ló. A chegada do Filho do Homem será improvisa, como um relâmpago. Não haverá tempo para mudança de última hora. Quem praticou a justiça se salvará. A separação entre justos e injustos atingirá as relações mais íntimas, como a do matrimônio, o do trabalho. Onde será o julgamento?
onde a pessoa estiver, diz o Evangelho. Cada um verá a verdade de si mesmo diante do espelho que é Jesus, porque nele se manifestou todo o projeto de Deus para a humanidade. A salvação se constrói no dia a dia. Por isso Jesus dá esses vários exemplos aí, né? Quem é deitado na sua cama, né? Falar que isso aí quer dizer do matrimônio, do trabalho, né? As mulheres que estão lá moendo juntos. Ou seja, da nossa vida, do dia a dia, da nossa experiência do dia a dia. E dá esses exemplos também para nós compreendermos e pega pessoas lá do Antigo Testamento para lembrar aquilo que já não é novidade, né? No sentido assim de que já está ali, já realizou, já aconteceu, já houve essa manifestação. Dá o exemplo aí da mulher de Ló, por exemplo, volta lá no tempo de Noé. E poderia pegar tantos outros exemplos mais na história da salvação, em que o ser humano se fechou, não se abriu à proposta de Deus. E por isso que os textos do Evangelho de final de semana nos falam justamente, é o convite ao banquete, são as mulheres previdentes, as imprevidentes, né? O convite que Deus faz constantemente, que Deus chama, que Deus convoca, realiza. Porque se a nossa vida há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas, principalmente deverá ter em nós o tempo para Deus e o tempo de Deus em nós. E o tempo de Deus em nós. Há uma belíssima mensagem musical, né? Há um barco esquecido na praia, né? Todo mundo conhece, já não leva ninguém a pescar. Então, retrata muito bem, diz muito bem isso, né? Se a gente não se coloca na barca de Jesus, reconhece a presença dessa presença dele na vida nossa e para nós, que nos ajuda a realizar, a cumprir, a viver essa missão que nós somos chamados, né? A entrar nessa barca de Jesus, né? Essa belíssima mensagem musical, ela nos ajuda a entender, compreender que é preciso nos colocar nesse caminho para que assim ele continue a nos orientar, né? Nos colocar sempre à disposição, ou daquela expressão do Evangelho, avançar para as águas mais profundas, né? Então há um barco esquecido na praia, é nosso barco que deve sair, que deve avançar, que deve estar apto a buscar, a realizar e a preparar-se para as tempestades, mas com certeza no caminho que Jesus está conosco, no barco que Jesus está conosco, nos ajudando, nos orientando assim a buscar, a viver, a realizar a vontade dele cumprir. Por isso o Evangelho de hoje, então, é para nós, né, para mim, para você, para todos vocês que estão conosco sintonizados, né, para todo homem e mulher de boa vontade, ficarmos sempre atentos para saber se o nosso caminho de fato é esse caminho que leva à vivência da chegada, da surpresa do reino de Deus para todos nós. Muito bem, então nossas celebrações desse final de semana, amanhã, sábado, 18, às 17 horas, comunidade Bom Pastor e comunidade Cruzeiro, né? Teremos as celebrações às 17 horas nessas comunidades. 19 horas, comunidade Santa Inês e comunidade Matriz. No domingo, dia 19, já pela manhã, 8 horas, comunidade Santa Luzia e comunidade São José. 9h30, comunidade Matriz e comunidade Nossa Senhora de Fátima. E às parte da tarde, 17 horas, né? Comunidade São João Batista, Nossa Senhora Aparecida. E às 19 horas, comunidade Matriz, comunidade Caiana. Teremos também a partir do 12h30 a festa, chamada assim, né? Que vamos celebrar no outro domingo, Festa Cristo Rei, Dia do Leigo, mas a nossa forania de Carangola, já estará celebrando no próximo domingo lá em Fervedouro. Então nós temos aí 3 ônibus, né, com pessoas que estaremos lá a partir do 12h30 para uma caminhada e logo depois a celebração da Eucaristia, momento de palestras, né, de confraternização nos leigos da nossa forania de Carangola, lá na paróquia de Fervedouro, lá junto lá ao Padre Jamil e todos, né, que estarão das paróquias que compõem a nossa forania. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o tempo está passando rápido, já estamos chegando ao final de mais um programa, sempre com a gratidão no coração, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade, por tudo aquilo que Ele permite realizar e que Ele realiza em nós, em nossa vida. Então, desejamos a todos vocês um bom final de semana, que o Deus da vida o abençoe,
que o encontro de fé na vida de fé da comunidade nos leve, nos realize a cumprir, a viver, a nos preparar para o encontro com o Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, bom final de semana e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos do mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde
buscar o seu jeito de sonhar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um amor que me faz entender e lutar por meu irmão. Dentro de mim Jesus Cristo é o calor que acendeu e aqueceu pra valer meu coração. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.